Les vou contar algumas histórias para entender o problema atual, tá? Bom, então é bem conhecido que pacientes com problemas oncohematológicos sofrem muito de infecção, né? E a doença de base, a patologia de base, leva a que estes pacientes frequentem bastante lugares, ambientes hospitalares que infelizmente são colonizados por bactérias que são resistentes aos antibióticos. Eles são tratados com quimioterápicos que produzem efeitos adversos, né? Imunodepressão, né? Mucositis, né? Algunos problemas. Usan antibióticos para tentar de evitar a colonização por estas bactérias multiresistentes, para tratar também infecções que são secundárias. E estes antibióticos muitas vezes são de amplo espectro e levam para a geração e seleção de bactérias que são mais resistentes, e todo isto vira um problema, uma bola de neve. Do ponto de vista comunitário, infelizmente sabemos que estas bacterias resistentes aos antibióticos estão totalmente disseminadas. Foram além dos hospitais. A gente encontra eles em alimentos, né, de origem animal, animais de companhia. Sabemos, temos dados epidemiológicos do Brasil que demonstram isso. Então, infelizmente, essas fontes também acabam prejudicando pacientes que têm doenças oncohematológicas, né, e sofrem de infecções severas. Finalmente, existe também o problema de endemicidade de bactérias em lugares. Por exemplo, o melhor exemplo é a Índia, né? Muitas vezes as pessoas vão de turismo, mas lá tem grandes problemas com resistência bacteriana. Então, as pessoas às vezes fazem um turismo médico. Vão para lá para fazer um transplante de rim, que não tem fila de espera, mais barato, passeiam lá, ficam hospitalizados, ganham um rim novo e ganham uma bactéria resistente. Ficam colonizados, voltam para o país com bactérias que começam a disseminar silenciosamente para o ambiente onde eles habitam. Um problema bastante complicado. Quando comecei a trabalhar com isso, fiquei, infelizmente, muito surpreso e, para mim, isso aqui mudou bastante minha visão sobre bactérias, né, e problemas de resistência. Foi em 2004 um caso que chegou para nós, no Instituto Infantil Boldrini, né, o Carlos Levy, né, da Unicamp, nos contacta e nos fala sobre esos casos que no melhoraban. Eran crianças con linfoma, diferentes tipos de linfoma, 5 a 10 años. Todos morrían, todos morrían, todos morrían. Y o sinal característica era isso aqui, balano post-it. Quando a gente começa a fazer toda a parte microbiológica, encontramos que isso era uma pseudomonas aeruginosa, né? Uma bactéria que é típica da infecção hospitalar. Ela é resistente a todos os antibióticos e ela produz factores de virulência, exotoxinas que producen eso, dermonecrosis, ¿eh? Es a característica. Bom, infelizmente, como comenté, como no tinham tratamentos para essa bactéria, as crianças foram todas para óbito, ¿tá? Quando a gente começou a estudar o porquê não respondia aos tratamentos, encontramos que esos microorganismos, de fato, eram resistentes aos antibióticos de última geração. E o mecanismo de resistência era uma tal de carbapenemase. É uma enzima que permite que a bactéria quebre todos os antibióticos beta-lactâmicos de última geração. E, infelizmente, era uma origem clonal. Ou seja, todas as crianças pegavam a bactéria e ia passando. Quando fomos a ver o que estava acontecendo, procuramos, como se faz pesquisa em infecção hospitalar, portadores asintomáticos, profissionais da área da saúde, né? Todo o ambiente, nada, todo negativo. Fuimos a ver o que estaria acontecendo e a gente teve a ideia de fazer cultura de urinol. Conhecem o urinol? Né? Quando as crianças querem fazer xixi, então passa a enfermeira e fuimos a ver, estavam todos contaminados. E acontecia que quando uma criança fazia xixi, passava para outra e a primeira que foi colonizada foi passando um para outro. Problema, esses sistemas não são autoclaváveis. Então, eles que faziam? Limpavam com desinfectante, amônio quaternário, e a bactéria já era resistente a amônio quaternário, né? Bom, são coisas que acontecem, né, e a vezes a gente não vê. Bom, sabemos então, no Brasil, trabalhos publicados aqui por colegas do HC da USP, né, que durante bastante tempo estes pacientes oncohematológicos tinham muito problema de infecção por bactérias que denominamos
bacilos gram negativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Son prototipos de agentes de infección hospitalar, se denominan como oportunistas y ellas infelizmente no responden a tratamiento alguno. Porém, con el tiempo eso fue mudando y actualmente, ¿cierto? Otros pesquisadores del sur del país comenzaron a hacer más trabajos con relación a epidemiología en pacientes oncomatológicos que de facto tienen muy poca publicación. Es una parte que en esa parte de doença infecciosa no se estudia mucho, no sé por qué. Bom, y se observa que existe una mudanza epidemiológica. Actualmente, como ustedes ven en azulcinho, ahora tenemos un predominio de bacterias que denominamos enterobacterias. Bacterias que colonizan con más facilidad el tracto intestinal de los seres humanos y otros animales. Y predominan aquí estas tal de Klebsielas, Klebsiella pneumoniae. De facto, Klebsiella pneumoniae actualmente es uno de los principales agentes de infección nosocomial a nivel de cualquier unidad hospitalar. La epidemiología, entonces, se compartiría. ¿Qué tenemos entonces? Diferentes trabajos que están publicados entonces demuestran que existe un problema en pacientes oncomatológicos, en unidades de hematología, asociados con estas bacterias que se denominan multiresistentes y para las cuales, infelizmente, no tienen cómo tratar. ¿Tá? Para entender eso, entonces quería hablar un poco, bien resumidamente, dos antibióticos. ¿Por qué que llegamos a esa situación? Antibióticos comenzaron a ser liberados inicialmente los quimioterápicos, ¿lembran? Salvarsan fue el primer compuesto liberado que era para tratar sífilis. A sífilis, en la época, era a principal doença. Todo el mundo pegaba sífilis. Rico, pobre, intelectual, no tenía fronteras. Entonces, se tentó de trabajar, tentando de procurar curas, y ahí Paul Ehrlich, que gana premio Nobel, inventó el Salvarsan. Altamente tóxico, sí, más de ahí para la industria farmacéutica fue importante porque ellos comenzaron a hablar sobre efectos adversos y selectividad para tentar de eliminar bacterias, que fue idea. Después otro quimioterápico, Azulfas, comercializado en 1935, y finalmente, probablemente, lo que más se lembran, penicilina. En 1928, Fleming descubre penicilina, pero ¿acaso? Oye, qué interesante, el uso clínico comienza a ser liberado comercialmente en 1942. Más de 12 años. O sea que, moral de historia, para la industria farmacéutica, liberar antibióticos y hacer pesquisa con antibióticos no es negocio. Porque demora mucho tiempo. Fase clínica, preclínica, etcétera, y investimento muy alto. La industria farmacéutica gana dinero con otras cosas. ¿Con qué? A ver. ¿Qué tipo de medicamento? Doença crónica, insulina recombinante, vacinas, Viagra. Vende mucho. ¿Entendió? Antibióticos, infelizmente no. Entonces, por eso que estamos en una crisis. Y olhem que interesante da versatilidade bacteriana. En vermelho son antibióticos de última generación, ¿cierto? Uso clínico cuando fueron liberados. Comenzamos con cefalosporina en 1964, 1969 resistencia. Carbapenémicos que sustituyen ellas aparecen en el mercado en 1975, 1998 resistencia. FDA libera para tratar esas bacterias resistentes a esas drogas en 2015 resistencia. ¿No? Hay historias también bien tristes esa parte. Un ejemplo legal, colistina. A colistina es un antibiótico que sirve para los gram negativos, bactericida. Fue lanzada en 1949, porém ela es muy nefrotóxica. Por tanto, como surgieron otras alternativas menos tóxicas, a medicina humana dejó de lado esa droga. Falaron, bom, tenemos otras, deja de lado. ¿No? ¿Qué aconteció? A medicina veterinaria comenzó a observar que regulando microbiota conseguía tener animales más gordinhos y más saludables. Y observó que cuando se administraba antibiótico en la ración, promotor de crecimiento, conseguía una mejor calidad de la engorda de los animales. Por tanto, se comenzó a trabajar con antibióticos con ración, uso de ración, na ración de alimento. Bom, cuando surge a resistencia aos carbapenémicos, no tínhamos com que tratar a infecção e alguém teve a maravilhosa ideia de falar:
¿Qué acontece si reciclamos a colistina que abandonamos en 1900 y tanto? ¿Introducimos de nuevo a ella? ¡Bom! ¿Fue útil? Fue útil. Solo que ya era bastante tarde porque comenzó en 2015, aparece un archivo bastante citado en Lancet Infectious Disease, mostrando que por la primera vez surge resistencia a colistina en medicina veterinaria asociada con un plasmidio. O sea que la situación ya era crítica porque plasmidios son muy promiscuos, pueden pasar de diferentes especies. Y aconteció. Bom, ¿y por qué estas bacterias ganan resistencia de forma tan fácil? Eso aquí es una bacteria y me demuestra que ellas tienen lo que se denomina un resistoma. Teóricamente eso hace mucho sentido, porque ¿de dónde ven los antibióticos? Das propias bacterias, dos propios fungos. Ou seja, se eu sou uma bactéria e vou produzir um antibiótico, eu tenho que ter um antídoto. O antídoto é um gene que tenho dentro do meu cromossomo. Então, chamo isso de resistoma intrínseco. Agora, a versatilidade destes micro-organismos leva a que, por exemplo, se eu tenho um suíno, estou dando promotor de crescimento, e tenho uma bactéria microbiota normal dele, que é resistente ao antibiótico, talvez uma hora essa bactéria microbiota, ¿sí? Moraxella que se llama, namora con una Escherichia coli. Y como presente de enamorado, da un gene de resistencia, un anillo, un anillo es un plasmidio. Por tanto, esa versatilidad bacteriana lleva con que las bacterias consigan adquirir miles de genes de resistencia. Por tanto, un resistoma dos procariotas es la sumatoria de genes intrínsecos y genes adquiridos. ¿Qué tenemos dentro de arsenal de antibióticos para tratar estos pacientes oncohematológicos? Principalmente los beta-lactámicos. Y aquí tenemos una evolución desde el punto de vista de mayor actividad y más resistencia a los mecanismos de resistencia de las bacterias. Penicilinas como amoxicilina, la propia penicilina, ¿cierto? Cefalosporinas, cefalotina, cefazolina, ¿cierto? Carbapenémicos, los más poderosos. Nuevos antibióticos fueron lanzados ahora en 2014, Ceftalosan y Tazobactam, que probablemente ya todo el mundo está asociando eso en un día a día, se está usando bastante para Pseudomonas aeruginosa y Ceftazidima y Bactam. Bueno, para lembrar rápidamente cómo que funcionan estos compostos. Eso aquí es una bacteria. Entonces, estos antibióticos como algo reconocen a parelli, beta-lactámicos inhiben a síntesis de aparelli. Grande parte de los antibióticos inhiben a síntesis de proteína porque se ligan a un ribosomo. Otros antibióticos inhiben a síntesis de ácidos nucleicos. O sea que tenemos drogas que tienen 3 mecanismos de acción diferentes. Por tanto, cuando una bacteria adquiere mecanismos de resistencia para cada uno de estos antibióticos, llamámosla de multiresistente, porque ella hace resistencia para beta-lactámicos, quinolonas y, por ejemplo, macrolidios, tetraciclinas, etc. Bueno, esta es una forma muy simplista de mostrar cómo funciona la resistencia. Tengo una población, imaginen una microbiota de un animal o propio ser humano que toma antibiótico. Se selecciona por un principio darwiniano de sobrevida de un más fuerte una bacteria. Ella comienza a predominar porque he eliminado el resto de bacterias sensibles y así la microbiota fica totalmente resistente a un antibiótico. De una forma muy simple. Y aquí comenzamos con los problemas. En un inicio, se tentó de utilizar profilácticamente en pacientes oncohematológicos quinolonas para tentar de eliminar a colonización por bacterias resistentes. Entonces, entraba un paciente, ficaba internado, se hacía un suave de cultura rectal para ver si tenía una bacteria resistente o no, que podría ir para el sangue, producir una sepsis. Se identificaba y se trataba con quinolona. Só que a quinolona, o problema es que da mucha mutación. Infección urinaria, ¿no? O que más se prescribe. Norfloxacina, ciprofloxacina, agora levofloxacina se está prescribiendo muito. Mas se vocês ven, no funciona. Tem muito paciente de sexo femenino que tem muita infección urinaria y infección urinaria recorrente, y no funciona. Difícilmente médicos de la comunidad y falo te hacen una urocultura.
né? Geralmente o tratamento empírico. Então, primeiro, quinolona, e por aí vai. A mutação, como se gera? Essa proteína que liga especificamente essa quinolona, ciprofloxacina, por medio dos genes, ¿cierto? Elas comienzan a mutar, os genes, existe una mudanza conformacional y automáticamente, dá para ver aquí, a conformación muda. Cuando muda a conformación de esa proteína, a proteína se mantém igual, funcional, ¿cierto? Mas não reconhece mais o antibiótico. Ou seja, a mutação em bactérias é um sinônimo de evolução. E para seres humanos, com que associamos a mutação? Com câncer. A não ser que a gente seja um X-Men, né? X-Men já é diferente. Então, daqui para frente, a ideia de quem trabalha na área da saúde é reconhecer que existem bactérias que se denominam de multiresistentes, panresistentes e de resistência extrema, certo? Essa ideia de tentar de valorizar o uso do laboratório e interpretação do antibiograma. E, coloquialmente, a imprensa chama isso de superbactérias. Bom, daqui para frente, o que temos que conhecer? Todo profissional da área da saúde deveria saber a definição de multiresistência, que seriam micro-organismos clínicamente importantes que são resistentes a mais de 3 antibióticos. Vamos supor, Escherichia coli, resistente a una quinolona, a un beta-lactámico, a una tetraciclina. Resistencia extrema corresponde a microorganismos que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos, con excepción a un. Podría ser a misma Escherichia coli, agora resistente a todos os antibióticos, porém sensível só a colistina. E, finalmente, pan-resistente, que o principal problema, e agora começou a aparecer muito caso no hospital brasileiro, principalmente no fermentadores, são bactérias que não respondem a nada, né? Então, aí, infelizmente, não tem o que fazer. Tá. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde, tendo em consideração o problema da resistência, de aqui para frente também fala o seguinte: de aqui, todos os profissionais da área da saúde têm o dever de conhecer e começar a diagnosticar bactérias como de prioridade crítica. Essa prioridade crítica define enterobactérias e no fermentadores, né, que são resistentes aos carbapenêmicos, por um mecanismo que seria a produção de uma tal de carbapenemases. Tá? Bom, interessante, este é um trabalho publicado esse ano, está impresso ainda, certo? Dos colegas do Paraná, da Universidade Federal de Paraná, que mostra, com dados muito interessantes, que pacientes oncohematológicos colonizados por bactérias resistentes que producem carbapenemases, o pronóstico é totalmente desfavorável, né? Óbito acima de 50%. Bom, os dados são poucos, mas são confirmatórios. Olhem aqui que interessante, esse mapa representa só pacientes oncohematológicos com problema de resistência mediada por estas tal de carbapenemases. O Brasil, em Latinoamérica, tem muitos problemas com infecção associada a bactérias resistentes produzindo estas carbapenemases. E as infecções e os tipos de doença hematológica mais associadas são leucemias, certo? Linfomas, anemias aplásticas, enfim, quase praticamente toda doença hematológica, o paciente sofre de infecção por bactérias produtoras destas carbapenemases. Por quê? Porque, teoricamente, estas bactérias que têm uma origem clonal ficaram endêmicas nos hospitais. Tanto assim que eu tenho certeza que durante a pandemia de Covid-19, muitos pacientes que estavam com Covid-19 sofriam ventilação mecânica, intubação, muitos deles tiveram infecção secundária com infecção por bactéria resistente, certo? Porque já existia o problema, sempre existiu. Quando se faz intubação mecânica, se sabe que a probabilidade de ter infecção por bactéria hospitalar é grande. Por que iba a ser uma exceção o Covid-19? Eu questionei bastante sobre dados para o Ministério e quando fui a perguntar, eles não tinham nenhum dado.
se sabe que existían infecciones y pacientes morían por infección secundaria bacteriana, mas no fueron anotados, porque la regla era tentar de dar siempre énfasis para a COVID-19. Então, a epidemiologia está muito, muito estranha. Olhem aqui. Bom, falamos dos carbapenêmicos, carbapenemasas. Mas o que é toda essa história? Esse é o que é um carbapenêmico. É um beta-lactâmico e quando se prescreve como ertapenem, meropenem e imipenem. Esos beta-lactámicos carbapenémicos agem da mesma forma que qualquer beta-lactámico. Ingresan na célula bacteriana, inhiben unas proteínas que controlan a parede. Estas proteínas son como pedreros, están trabajando colocando os tijolos, tijolo, tijolo, tijolo. Cuando o beta-lactámico vem, se liga no pedreiro, o pedreiro não consegue mais pôr tijolos na parede, então a casa cai. É simples. E a bactéria estoura e tem o que chamamos efeito bactericida. Bom, o que faz a bactéria para se defender? Então, ela adquire genes de resistência, são codificados por plasmídeos, que são elementos móveis promíscuos, e aqui está o gene, então, ele codifica a uma proteína como uma espécie de tesoura, e essa tesoura vai cortando o beta-lactâmico quando ingressa, para que ele não se ligue nesses pedreiros proteínas transpeptidáceas. Um mecanismo bastante simples, mas muito útil. A nomenclatura é um pouco confusa. Todos esos mecanismos de resistência que têm siglas e a vezes aparecem no jornal da Globo ou no jornal, na imprensa, aparece Hospital de Londrina fecha por KPC, berçário morrem 10 crianças por KPC. Na verdade, são mecanismos de resistência que se está referindo a imprensa. Existem diferentes nomes, mas todos esses mecanismos de resistência, essas enzimas, têm a mesma função, destruir o antibiótico mais poderoso que denominamos carbapenémico. Coisas interessantes, durante COVID-19, a situação piorou, principalmente aqui no Brasil. A Anvisa, em 2021, lançou um comunicado de risco falando que atualmente existem bactérias que estão coproduzindo 2 mecanismos de resistência juntos, associados com quebra de carbapenémicos, uma coisa que é muito, muito estranha. E, posteriormente, a Organização Mundial da Saúde, por meio da OPAS, também ela faz a mesma descrição que está acontecendo a nível latino-americano. O que eu penso? Provavelmente, como estas bactérias, teóricamente, estavam respondendo a essa droga que se chama ceftazidima ibivactam, que lançou a FDA em 2015, lembram que mostrei? Aqui no Brasil foi liberado em 2018 pela Anvisa. Aparentemente, todo o mundo começou a prescrever ceftazidima ibivactam para qualquer infecção por bactéria resistente. E estas bactérias, como são versáteis, falaram, bom, eu já tenho uma carbapenemasa KPC, me querem matar? Então pego outro gene de resistência e acabou meu problema. Agora vou ter 2 genes de resistência, 2 mecanismos e tudo bem. E agora, quem poderá defender-nos? A versatilidade fica nessa imagem. Esse aqui, imaginem, uma bactéria hospitalar, está no alimento, na água, o paciente ficou hospitalizado, a microbiota está aqui. O que aconteceu? A bactéria ingressou pelo alimento, entrou no intestino e no intestino começa um namoro. A bactéria externa encontra a bactéria da microbiota, namoram e aqui se intercambiam o precioso. O anel com o gene de resistência. E assim a microbiota agora fica resistente. Por isso que é importante em paciente oncohematológico ver se ele está colonizado ou não. Porque, infelizmente, quem entra no hospital, a probabilidade de colonização é muito grande. Em 2 dias que você está internado, já fica colonizado. Se eu sou imunocompetente, não teria problema. Mas se eu sou imunodeprimido, a consequência é uma septicemia. Ops. Panorama dessas tal de KPC em Latinoamérica está totalmente endêmico. Eu sempre falo para familiares, amigos, sabe que tenta de ir no hospital o mínimo possível. Se faz uma cirurgia, faz ambulatorial, sai no mesmo dia. Quanto mais tempo você está lá, mais problema te vai dar. Esses números que vocês veem aqui são associados com RG,
Interessante. Agora, a parte genômica, que está super avançada, por exemplo, o André Doi, que veio aqui em uma palestra anterior, no Albert Einstein, eles só fazem diagnóstico por genômica agora. Só sequenciam. Não fazem mais cultura de plaquinha. Né? Quem pode, pode. Né? Então, o que eles fazem? Pegam a bactéria, treinam o DNA, sequenciam em grande escala, e eles veem que existe clonalidade, porque tem similaridade de genes que são iguais, desde paternidade. Dan um código e dan um RG. Com esse RG como um passaporte, é interessante para a epidemiologia mundial, porque se eu sei que, por exemplo, em São Paulo entrou uma cepa com esse passaporte, 437, eu consigo localizar que ele provavelmente vem da China. E vou no paciente e falo, você foi para a China? Ah, sim, eu fui para lá, eu comprei no Alibaba, nesses lugares, daí me mandaram uma coisa contaminada com uma bactéria chinesa e por aí entrou. Então, consigo monitorar dinamicamente o que acontece. Como que se faz? É muito simples. Pego uma bactéria, faço a extração de DNA, sequencio 7 genes conservados e lanço isso em um banco internacional gratuito. Todo isso agora é de graça. Sequenciar só que é caro. Mas as ferramentas bioinformáticas estão aí. Então, o banco me fala assim, tu bactéria que isolaste do paciente oncohematológico é um tal de passaporte sequência tipo 258. Ah, meu Deus, que problema, meu hospital está cheio disso. Então, na verdade, o paciente pegou no hospital e agora vou ter que tentar descolonizar, porque esses são clones mundiais, internacionais, de alto risco. Estão em todo o mundo e passam até nos animais. Por isso que agora chamamos de saúde única, porque estas bactérias já não têm limite. Então, por isso que comentei no início, talvez o paciente oncohematológico pode pegar essa bactéria de um cachorro, de um gato que foi na rua, virou lata de lixo e pegou a bactéria hospitalar. Assim que funciona, infelizmente, a epidemiologia. Bom, estes clones, o mais problemático no Brasil, né, aqui a Darini e o Leonardo, mostram que o complexo mais importante de Klebsiella pneumoniae, endêmico em todo o Brasil, é um passaporte que denominamos de 258. Totalmente disseminado aqui. Por que esses clones internacionais resistentes aos antibióticos se adaptaram tão bem nos hospitais? Porque, primeiro, quando a gente analisa isso aqui, uma bactéria, analisamos os genes, elas têm muitos genes de resistência intrínseco. E não só para antibióticos, sino que também estas bactérias têm resistência para clorexidina, metal pesado, certo? Amônio quaternário. Como todo mundo tem em casa detergente com amônio quaternário, estes bichos já estão totalmente resistentes. Se adaptam ao ambiente, certo? Uma lei genética básica, adaptação, tá? E por outro lado, estes micro-organismos também têm genes de virulência. O legal dos genes de virulência é que agora que estou aprendendo de hematologia, certo? Eu acho que muitas alterações hematológicas em estes pacientes a veces puede ser consecuencia de un mecanismo de virulencia. Por ejemplo, estas bacterias, Klebsiella pneumoniae, producen unos tais de sideróforos. Sideróforos son proteínas que son eliminadas cuando el paciente está con sepsis y lo que hacen es pegar el ferro. Se ligan para transferrina, hemoglobina, pegan el ferro. Imagina, una bacteria tiene una hemolicina, un sideróforo, destruye hemácia, destruye as células, certo? Pega o ferro, consequência, anemia, certo? E talvez isso se reflete depois em meu hemograma. Então, por aí eu acho que é interessante. E vou mostrar uns dados bem legais ainda. Então, bom, fatores de virulência estas bactérias têm. São resistentes, são virulentas. Esse aqui é o caso desse sideróforo. Por que comento tanto? Porque muito tempo isso aqui, ninguém dava bola para isso, mas agora sabemos que é um marcador de pronóstico desfavorável. Se eu faço, por exemplo, uma investigação de uma bactéria em um paciente com sepsis e faço uma biologia molecular simples, um PCR, e vejo que existe esse gene, eu sei que o pronóstico desse paciente é muito desfavorável. Né? Tá? O que vai acontecer? A bactéria vai eliminar esse sideróforo, o sideróforo vai procurar ferro, certo? Da hemoglobina, transferrina, lactoferrina.
Quando encontra o ferro, vai roubar o ferro dessa proteína e vai levar o ferro para a bactéria. E a bactéria vai utilizar essa fonte de ferro. Outro problema, olhem aqui. Cápsulas, microbiologia básica. Lembram quando a gente fazia cultura? Chama atenção isso aqui? Não parece um chiclete? Imaginem isso aqui no pulmão. Klebsiella pneumoniae produz pneumonia, infecção urinária. É assim mesmo. Por que a bactéria fica tão dessa forma como um chiclete? Se vocês veem aqui essa sombra em vermelho, essa sombra em vermelho representa a hiperprodução de uma cápsula. Então, essas Klebsiella pneumoniae também evoluíram de forma a adquirir genes que aumentam a expressão da cápsula. Ou seja, quando ela produz pneumonia, coloniza um paciente, ela se protege dos macrófagos, certo? Porque antifagocitose, e do antibiótico, porque o antibiótico não consegue permeabilizar. Portanto, uma bactéria, teoricamente, pode ser sensível a todos os antibióticos, mas fenotipicamente, pela expressão de cápsula, é resistente. Estas bactérias que producen ese fenómeno de hipermucoviscosidade, eu acredito que aqui estão super disseminadas no Brasil, mas ninguém faz diagnóstico, ninguém dá bola. Por quê? Porque a infectologia se preocupa das resistentes e não das sensíveis. Mas o que é melhor? Ter uma infecção por uma bactéria resistente não virulenta ou ter uma infecção por uma bactéria sensível totalmente virulenta? O pior, ter uma infecção por uma bactéria resistente e virulenta, né? O que está acontecendo. Né? Estas bactérias que são sensíveis, Klebsiella pneumoniae, mas são muito virulentas, elas fazem uma espécie de metástasis. Existem só dois casos, um na Argentina, outro em São Paulo, certo? Os primeiros casos que apareceram com esse tipo de Klebsiella foram na China. Os casos de São Paulo são associados com abscesso hepático. Paciente com cirrose hepática tem abscesso hepático, descobrem que tem uma Klebsiella pneumoniae, dão antibiótico, não funciona. 6 meses depois, a bactéria vai para tracto geniturinário, certo? Infecção urinária. Tratam com antibiótico, não funciona. 1 ano depois, a bactéria vai para o pulmão, o paciente começa a ter pneumonia, em 2 anos a bactéria te mata. Antibiótico não funciona. Né? Esse é o caso argentino, né? E o caso brasileiro que foi descoberto em São Paulo. Quando começaram a aparecer esses casos de Latinoamérica, a primeira pergunta foi: qual que é a origem destas bactérias? Se teoricamente isso está na China, como que chegou? Em vermelho são o lugar de origem desta bactéria. A China produz tanta coisa, né? 1000 bactérias, também uma fábrica de produção interessante. Coronavírus, pode ser, né? E agora, como que chega aqui ao Brasil? Quando começamos a ver, nossa curiosidade foi talvez o Porto de Santos. Por quê? Porque aí quando chega muita embarcação chinesa e chegam celulares, carros, quem sabe daí pode passar, né? Os próprios pessoas que trabalham em marina, né, que fazem esse transporte, o água de lastro. Sabe o que é água de lastro que vem nos barcos? Eles jogam aí mesmo em Santos. Cai todo, a gente encontrou tanta coisa estranha aí. E aí, essa mesma bactéria apareceu aqui em estes bugios. Nos chamaram aqui, faz 2 anos atrás, de Blumenau. Esse animal está em perigo de extinção. Quando nos chamam, falam: Newton, olha aqui, te extraño, estão todos morrendo. Fizemos biópsia, abscesso. Cultivaram? Não. Vamos cultivar Klebsiella pneumoniae. A mesma Klebsiella da China, a mesma Klebsiella do caso São Paulo e da Argentina. É idêntica, a gente sequenciou, é idêntica. Como chegou nesses animais? Não sabemos. Quando perguntei, me falam que lá perto de Blumenau tem um porto que foi comprado pela China. Então, chegou a morar uma comunidade chinesa. Eu acho que por aí que está. Talvez colonização intestinal, caem no ambiente, estes animais bebem água e foram os hospedeiros suscetíveis. E sabem provavelmente por quê? Essa pele vermelha está associada com o suor, eles exuam muito ferro. E como a bactéria gosta de ferro, considerou que é o melhor hospedeiro. Eu acho que por aí está. Surpresas também, que são coisas de última geração agora.
Agora se sabe que temos que ter cuidado com que bactéria nos coloniza. Se uma bactéria me chega a colonizar e ela produz uma tal de colibactina, eu posso ter câncer colorectal. A microbiota está mudando totalmente o conceito de muitas doenças. Sabemos agora que o microbioma regula estados emocionais. A depressão é regulada por microbiota, certo? A obesidade é regulada por microbiota. Por isso que existe trasplante de fezes. ¿Escutaron falar? Trasplante de fezes. O primeiro banco latino-americano está aqui em Minas Gerais, mas eles usam para tratar uma infecção que se chama Clostridium difficile, que é uma infecção intestinal que é altamente fatal em pacientes hospitalizados. Nesse caso da colibactina, olhem que interessante. Uma bactéria me coloniza, Klebsiella pneumoniae, ela produz uma toxina, genotoxina, me destrui o DNA das células do colorectal, processo inflamatório, e isso vai mudando uma célula tumoral com metástase. Por aí vai. Bom, como que descolonizo estos pacientes oncohematológicos? Existen protocolos, mas está em questionamento, ninguém sabe se isso funciona ou não. Pouco estudo e resultados não conclusivos. Alguns usam gentamicina, colistin, certo? Hasta 60 días. Olhem que aqui é totalmente em meio, é muito, como se chama a palavra? É muito pesado o tratamento. 60 dias tomando gentamicina encontro um pouco pesado. Bom, e que crítica? Probablemente esta bacteria va a virar resistente, porque tanto antibiótico, ¿cuál es la probabilidad de que erradique a bacteria? Falan que 50%. Então, não se sabe, faltan estudos ainda. Mas eu acho que o potencial mais interessante são os probióticos. Probióticos é um mercado que está bastante de moda, certo? Agora está nos Estados Unidos, tem todo com probiótico, vendem chá, suco, tudo que a gente come está cheio de probióticos, bacilos por todos lados. E isso funciona aparentemente. Olhem aqui, por exemplo, tenho aqui uma Escherichia coli, produz uma tal de microcina e mata a salmonella. Blautia produz nicina O, mata enterococcus vancomicino resistente. Estafilococos, imaginem que me colonizam as narinas um meticinino resistente. Se eu faço um produto que colonize minha narina, a partir de Staphylococcus lugdunensis, ele produz uma bacteriocina e elimina o Staphylococcus aureus meticinino resistente. Ou seja, que eu acho que sim, a colonização por bactérias que são probióticas, acho que funciona. Uma boa estratégia. Por quê? O que fazem estes probióticos? Imaginem aqui, tenho o epitélio intestinal. O probiótico chega em grandes quantidades, então, do ponto de vista de número, tem muito mais que um patógeno, coloniza mais fácil, libera bacteriocinas matam essas bactérias patogênicas, as bacteriocinas são imunomoduladoras, então estimulam o sistema imune. Por outro lado, os produtos de metabolismo fazem com que a mucosa fique mais densa e com isso, provavelmente, o patógeno não consiga colonizar e vai embora. Então, vantagens sim existem. Aqui, é interessante, eu vi uma tese que foi feita lá no Campinas, o Levi fez, acho, que trabalhou com esses aqui, com estes lactobacillus, e funcionaram. Ele fazia um experimento simples, que era colocar estes lactobacillus em presença dessas bactérias hospitalares da Unicamp e observava que matava todas as bactérias resistentes no tubo de ensaio. Agora, fazer isso em vivo é outra etapa. Bom, enfim, para prevenir infecção por multiresistente em oncohematológico, é importante, eu acho, estar vigilando a colonização destes pacientes e tomar medidas, seja por antibióticos direcionados ou talvez por probióticos, certo? E outra coisa importante para o laboratório de microbiologia, que todo isso aqui é multidisciplinar, é tentar de implementar diagnósticos rápidos. Agora o que se estão fazendo PCR em tempo real, certo? Temos cultura, já existem máquinas que em 2 horas já te dá a bactéria e te dá o perfil de resistência. A gente que está tentando de avaliar, que a gente não tem recursos, então a gente tem que ser originais, tentar de ver.
a gente está fazendo uma redução da microbiologia normal de rotina. Então, o que nós fazemos? A gente pega a bactéria da hemocultura, fazemos um Malditoff, né? Em 45 minutos já temos a identificação, fazemos o antibiograma diretamente da hemocultura e fazemos leitura e com 7 horas já temos o resultado. Ou seja que com 7 horas já temos o diagnóstico de espécie e antibiograma. Economizamos, né, quanto? 15, 12 horas. Né? Adoptamos fazer detecção de carbapenemasas e funcionou. Ou seja que em 8 horas temos um perfil completo de uma bactéria. Tá, isso daqui, Septicemia e Bactam, então, teoricamente, o que se está usando para essas bactérias multiresistentes, né? A Anvisa já liberou, começaram a aparecer mutantes aqui no Brasil, né? Então, bactérias que modificaram essas enzimas para tentar de quebrar o Avibactam. Então, a situação está meio complicada. Esse trabalho é muito legal também. Ele está demonstrando que a resistência a esses antibióticos de última geração também é governada pelo uso de quimioterápicos. Um experimento muito simples. Colocam um tubo de ensaio com a bactéria más o antibiótico que eles querem ver se existe resistência. E associam diferentes quimioterápicos. E observam que a azacitidina, dacarbazina, mitoxantrona dan mutação em bactérias. Ou seja, usar combinado isso com antibiótico me vai gerar uma bactéria totalmente resistente, o que é bastante complicado. Bom, finalmente me falaram, né, como é a parte de hematologia, eu não vejo que existam marcadores diferenciais para ver se isto é uma infecção por bactéria multiresistente, porque o comportamento do hemograma para qualquer infecção se comporta igual. Então, não tem como falar, o hemograma de bactéria multiresistente, não. O hemograma só me indica que existe uma infecção. O professor comentou de todas as alterações, né? Em vermelho, eu acho que talvez as que poderiam ser mais úteis para ver septicemia, né? Lactato desidrogenasa, né? Linfopenia e eosinopenia, com desaparecimento, às vezes, de eosinófilos, podem ser indicadores de sepsis grave, né? Pancitopenia, também comentam, eu não sou hematologista, mas na literatura parece que é um marcador de pronóstico desfavorável, né? E esse aqui, procalcitonina, também quando tem valores maiores de 2 nanogramas por ml, também sinalizam sepsis grave. O resto dos marcadores é similar para praticamente todo tipo de infecção. Obrigado, tá? Desculpem qualquer incômodo.